Meus irmãos, Pai do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo o resumo das lições, Escola Bíblica Dominical, lição de adulto e lição de jovem. Hoje vamos iniciar o nosso estudo da revista de adulto do primeiro trimestre 2025, editora Betel. Vamos estudar neste primeiro trimestre o movimento pentecostal, a história do pentecostalismo mundial, trazer resumos para entendermos melhor como iniciou o movimento pentecostal no dia de Pentecoste, registrado em Atos capítulo 2, e os vários avivamentos, movimentos pentecostais que ocorreram ao longo da história, chegando no Brasil, mas que tudo iniciou no dia de Pentecoste, registrado no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. O movimento pentecostal, a chamada do Espírito que continua a incendiar o mundo. 13 lições onde vamos nos debruçar na Palavra de Deus, entendendo, compreendendo, estudando um pouquinho mais a respeito da pessoa, da ação do Espírito Santo de Deus. A revista desse primeiro trimestre, ela é comentada pelo pastor, pelo bispo Oides José do Carmo. 13 lições tratando sobre a ação do Espírito Santo no meio da igreja. A nossa primeira lição, ela traz como título a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. O início, o batismo, a descida do Espírito Santo, registrado no livro histórico do Novo Testamento, histórico porque conta a história, o início da igreja primitiva e a ação do Espírito Santo na vida dos irmãos. Nosso textual está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verdade aplicada, até que o Senhor venha, a igreja precisa de revestimento de poder para cumprir a missão que ele lhe entregou. Os tópicos, os objetivos da lição: reconhecer o cumprimento da promessa em Atos, ressaltar o poder do Espírito Santo, destacar a autoridade do Espírito Santo. Tudo inicia no dia de Pentecoste. Em Atos, capítulo 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo, conforme profetizou o profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, Joel profetiza que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, esta promessa se cumpre em Atos, capítulo 2, dando início à ação da igreja como corpo, como noiva, como templo do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, como iniciou ali com os cristãos, com os primeiros cristãos,
e levaram a partir dali a ganhar o mundo para Cristo. Em Lucas, Jesus fala para os discípulos que eles aguardassem, esperassem, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, eles ficaram unidos, reunidos em oração, aguardando o dia que o Espírito Santo viria sobre a vida deles, tá? Então, independente das adversidades, que as adversidades vão continuar, das perseguições, das batalhas espirituais que enfrentamos, temos em Deus o Espírito Santo que Jesus enviou da parte do Pai, dizendo que o Espírito Santo estaria conosco em todo o tempo. Tá? Nosso texto bíblico está em Atos capítulo 2, versículos do 1º ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Nosso texto bíblico está relatando este momento extraordinário que foi a descida do Espírito Santo no meio dos cristãos, daqueles 120 cristãos que estavam reunidos ali no cenáculo, aguardando a promessa que Jesus prometeu. O primeiro tópico da nossa lição, a promessa se cumpre. A promessa no Antigo Testamento, a vinda do Consolador, o Espírito Santo no Pentecoste. Então, como nós já relatamos, como já pontuei, em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28, Deus fala, através da boca do profeta Joel, que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Aqui em Atos, capítulo 2, vemos essa promessa se cumprindo, com o Espírito Santo capacitando todos os cristãos a serem testemunhas de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus diz: mas vós recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, alcançando os confins da terra. Embora o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele tivesse sempre atuando, desde o Gênesis, a obra da criação, a criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam agindo na criação do homem também. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A gente acompanha ao longo do Antigo Testamento a ação do Espírito Santo, não como no Novo. O Espírito Santo vinha sobre determinada pessoa, capacitava, revestia. A gente vê o Espírito Santo revestindo Gideão, a gente vê o Espírito Santo vindo sobre Sansão, transformando o coração do rei Saul, transformando o coração do rei Davi. Entende? Então o Espírito Santo vinha para uma missão específica, ele atuava, mas ele não permanecia sobre todos. No Novo Testamento é diferente. Todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador têm a promessa de que o Espírito Santo passará a habitar na vida dele. Então, além de Joel,
Outros profetas também falaram no Antigo Testamento sobre a vinda do Espírito Santo, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, o profeta Zacarias. Em Isaías, capítulo 44, versículo 3, Isaías está profetizando que Deus derramaria água sobre os sedentos. Então, uma profecia sobre o Espírito Santo. Entende? Então, esta promessa se cumpre. Todo aquele que vem a Jesus só vem porque o Espírito Santo convence esta pessoa de que ela precisa ser transformada, de que ela precisa ser regenerada, de que ela precisa nascer de novo. Quando o mestre da lei Nicodemos, ele vai até Jesus, está lá registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 3. Jesus disse: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e nascer do Espírito. Então, é uma promessa de Deus que o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne, ou seja, sobre todos aqueles que reconhecem, que aceitam, que vem a Cristo, que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando se aceita Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar na vida da pessoa. Mas ainda não é o batismo, ainda não é o revestimento. O revestimento é uma coisa à parte, é uma capacitação a mais. Quando Jesus ressuscita, os discípulos estão reunidos, Jesus chega entre eles, as portas estão trancadas com medo dos fariseus, Jesus aparece onde eles estão e diz: recebei o Espírito Santo. Imediatamente o Espírito Santo passou a habitar na vida deles, mas ainda não foi o revestimento, o batismo no Espírito Santo. Esse batismo aconteceu 50 dias depois, que foi no dia de Pentecoste. Entende? Então, ao aceitarmos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós somos templo, morada. Mas o revestimento de poder é uma capacitação, é algo a mais. Então, no Evangelho de Lucas, nos Evangelhos, a gente vê Jesus é o portador do Espírito dos dons. Em Atos dos Apóstolos, Jesus outorga esse Espírito a nós. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Tá? No Evangelho escrito por João, capítulo 14, Jesus promete o Consolador. Jesus estava indo para os céus, mas Jesus disse: não deixarei vocês só, vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão órfãos. A tristeza estava tomando conta dos discípulos, porque Jesus estava indo. Jesus promete: enviarei o Consolador. Jesus advertiu os discípulos sobre sua partida, revelando um aspecto importante do perfeito plano de Deus, que era a vinda de outro Consolador, após a partida de Jesus. João, capítulo 14, versículo 2, capítulo 16, Jesus está falando. O Evangelho de João está descrevendo as palavras de Jesus, que Jesus prometeu que não deixaria seus discípulos sozinhos. Então Jesus se refere ao Espírito Santo que viria como outro Consolador. O Espírito Santo, alguém como Jesus, da mesma substância, da mesma glória, mesma majestade. É bom lembrar também, irmãos, que quando Jesus ele foi batizado, Jesus passa os 40 dias ali no deserto, sendo tentado. Passado esse período, Jesus vai a Nazaré, entra ali na sinagoga e lê a profecia do profeta Isaías, capítulo 61,
estava falando sobre Jesus. Aí Jesus diz, porque o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito Santo estava sobre Jesus. Os milagres, os sinais, as maravilhas que Jesus realizava era pelo poder do Espírito Santo. Aí Jesus diz, em Atos capítulo 1, Lucas escreve lá, inspirado pelo Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis, ou seja, vocês receberão este poder para ser minhas testemunhas. Em Mateus, a grande comissão, capítulo 28, é para irmos a todo mundo, ensinando, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 17 e 18, está lá. E estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Estes sinais são realizados através do e pelo poder do Espírito Santo que habita na vida do cristão. Entende? Então é uma capacitação, é um revestimento de poder. Todo aquele que aceita Jesus, ele precisa buscar, desejar este poder, este revestimento. A promessa é para todos. Infelizmente, nessa nossa geração, poucos desejam, têm conhecimento do que é esse revestimento de poder. Gerações passadas, era contado de dedo na igreja um cristão que não fosse batizado no Espírito Santo. No Espírito Santo. Existia esse fogo, esse ardor, esse desejo dentro dos irmãos de serem batizados no Espírito Santo. Era contado de dedo aqueles que não eram batizados. Hoje, são contados de dedos aqueles que são batizados. E se são batizados mesmo. Porque não se deseja, não se conhece, não se busca, não tem vontade. Mas é uma promessa de Deus para a sua igreja, para o cristão, tá? Então Jesus evidenciou que o Espírito Santo daria continuidade ao ministério de revelação, levando os discípulos a assimilarem outros ensinamentos. Jesus diz, ele me glorificará. Jesus é o doador. O Espírito Santo, quem batiza no Espírito Santo é Jesus. É Jesus. Jesus diz, ele me glorificará, me glorificará. Tá? Então é uma promessa do Senhor. Jesus prometeu aos discípulos que ele enviaria o Espírito Consolador. João capítulo 14, versículo 16. E eu, olha o que Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Jesus é Consolador. Aí Jesus diz, enviará outro Consolador. Mesmas características, mesma substância, mesma glória, mesmo poder, mesma majestade. Igual a Jesus. Tá? Para quê? Para que fique com vocês para sempre. Jesus estava indo para o Pai, para o céu, porém ele promete deixar o Consolador para estar conosco enquanto estivermos aqui. Tá? Então, após 50 dias, Jesus sobe para o céu. Após 50 dias, na festa de Pentecostes, que era também chamada de Festa das Semanas ou Festa das Cegas, está lá em Êxodo capítulo 23, versículo 16, capítulo 34, versículo 22, Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, tá? 50 dias depois, a igreja, os cristãos, recebem esse revestimento de poder. Então, a festa de Pentecostes recebe esse nome por ser celebrada 50 dias após o período ali da Páscoa. Tá lá em Levítico, capítulo 23, versículo 16. Então, no dia de Pentecostes, aproximadamente ali 120 cristãos
eles estavam reunidos no cenáculo, orando, esperando, que Jesus mandou que eles esperassem, tá? Enquanto eles estão reunidos, Jesus, da parte do Pai, envia o Espírito Santo, que a partir daquele momento, o Espírito Santo passou a habitar na vida de cada cristão, de cada irmão que aceita Jesus como Senhor e Salvador, e aqueles que desejam um revestimento de poder, aqueles que buscam, são batizados. Então, todos que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo e revestidos de poder, como Jesus havia prometido. No Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 24, versículo 49. Ficai, esperai em Jerusalém. Então, Jesus não disse, vão, podem ir, estão liberados. Não, Jesus disse, esperem, aguardem. Vocês precisam ser revestidos. Não vão de peito aberto, não. O próprio Jesus, quando iniciou seu ministério, o Espírito Santo estava sobre Jesus. Jesus disse, porque o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu. Entende? Então não é de qualquer maneira, irmãos. A partir daquele dia, os discípulos foram capacitados para proclamar o Evangelho de Cristo, com ousadia, com autoridade, alcançando o mundo a partir dali, para Cristo. Eu e você somos fruto deste revestimento do dia de Pentecostes. O Evangelho alcançou o mundo. Uma promessa de Deus, ela se cumpre. Então, na festa de Pentecostes, Atos capítulo 2, Deus escolheu aquele dia para marcar a história do cristianismo e cumprir a profecia que está lá em Joel sobre derramar o seu Espírito sobre toda a carne, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você já é batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo? Se não, o Espírito Santo está aí. O Espírito Santo quer te batizar, uma promessa do Pai. Agora, precisa desejar, precisa querer, precisa buscar, precisa consagrar a vida, precisa abandonar a vida de pecado, precisa focar em Deus. Esse revestimento é algo extraordinário, é uma relação íntima entre você e o Espírito Santo. Cada vez que descemos, que buscamos mais, o Espírito Santo se aproxima de nós, nos capacita, nos revela dos mistérios de Deus. O mundo não vai compreender isso nunca. É mistério de Deus, irmãos. Então deseje, busque, consagre sua vida. O segundo tópico da lição, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja. O Espírito Santo nos tira da zona de conforto. O Espírito Santo age na vida do pecador. Logo após a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, os discípulos imediatamente eles começaram a anunciar as grandezas de Deus, o plano divino da salvação, o chamado de Deus ao arrependimento, irmãos, e à fé em Cristo para perdoar pecados. Após o revestimento de poder, eles foram impulsionados a pregar. Pedro e João está chegando, Atos capítulo 3, Pedro e João está chegando à porta do templo e tem lá um mendigo, um homem coxo pedindo esmola. Pedro e João está chegando no templo para orar. Aquele homem estende a mão pedindo a Pedro e a João esmola. Aí João e Pedro falam, não temos nem prata nem ouro, mas aquilo que temos nós te damos. O que é que temos? Temos Jesus, aquele que cura, aquele que ressuscita. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E imediatamente aquele homem começou a andar, entrou no templo glorificando.
Isso não seria possível sem o poder de Deus, sem o poder do Espírito Santo. É poder, irmãos, é revestimento, é intimidade, é comunhão, é graça. O mundo não conhece isto, não tem como o mundo conhecer. Vem de Deus. O Espírito Santo não habita no mundo, habita em mim, habita em você. Nós somos casa, somos templo do Espírito Santo. Então busca essa intimidade, busca esta comunhão. Entende? Então, na igreja primitiva, a ação do Espírito Santo foi fundamental para que muitos fossem salvos. Jesus havia dito que o Espírito Santo viria e convenceria o mundo. João capítulo 16, versículo 8. Da justiça, do pecado, do juízo. É o Espírito Santo que nos convenceu de que nós precisamos de Deus. Nenhum pecador vem a Cristo se o Espírito Santo não convencer. A palavra, ela é semeada nos corações. É pregada, é anunciada. Mas é o Espírito Santo que toca no coração do pecador a partir da palavra que eu e você semeamos. O Espírito Santo é quem toca, que convence o pecador de que ele está num estado deplorável, afastado de Deus, morto espiritualmente. Então é o Espírito Santo que convence o mundo, o homem do pecado, que ele está morto para Deus, da justiça de Deus, a justiça de Deus revelada na cruz, em Cristo, e do juízo vindouro. É o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo. Então Jesus revelou que a igreja ela precisava ser revestida do poder para anunciar o arrependimento e o perdão dos pecados em todo o mundo. Foi Jesus quem disse. Foi o próprio Jesus quem disse. Entende? Então, nós dependemos do Espírito Santo para que o Evangelho de Cristo continue avançando. A igreja ela permanece de pé pelo poder do Espírito Santo. A igreja ela é a noiva de Cristo. Ela permanece de pé porque tem o Espírito Santo de Deus fortalecendo, capacitando, fazendo lembrar, nos ensinando, nos moldando. Gálatas capítulo 5, versículo 22 está o fruto do Espírito que é desenvolvido na vida do cristão a partir do momento que ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Sem o Espírito Santo, não existiria igreja, irmãos. Entendam, não existiria igreja. Então, por que Jesus disse que eles precisavam de revestimento de poder? Aqueles discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus, com o Filho de Deus. E Jesus chega para ele e diz: esperem, aguardem este revestimento de poder. Entende? O Espírito Santo habita no crente, fazendo com que este abandone sua zona de conforto e cresça na fé. Os crentes da igreja primitiva permaneceram fiéis à missão de anunciar a palavra de Deus, revestidos de poder pelo Espírito Santo. Após receber o Espírito Santo, os apóstolos saíram para pregar o Evangelho com ousadia, com autoridade. Só após receber o Espírito Santo. Pedro entra no cenáculo, e começa a pregar, começa a anunciar. Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes prendem os apóstolos, chicoteiam os apóstolos, eles oram, os alicerces se abrem, as portas se abrem. No outro dia, os fariseus mandam buscar os apóstolos estão lá no templo pregando. Os fariseus ficam atônitos. Como é que isso aconteceu? Eles não estavam presos?
estavam. E por que estão aqui na praça? É poder de Deus. É revestimento. É revestimento em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo para expulsar os demônios, para orar e as enfermidades serem repelidas, para permanecer de pé. Tem que ter o Espírito Santo na vida, entende? Então, desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo opera na igreja, nos ensina, nos milagres, na plenitude, no batismo, mas acima de tudo na disseminação do Evangelho, no estabelecimento da igreja do Senhor. Então, a primeira evidência da obra do Espírito Santo foi a capacitação dos apóstolos a fazer discípulos, verdadeiros estudantes, e cada dia mais o número dos irmãos ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, e continua crescendo. É através do poder do Espírito Santo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, ele citou a obra do Espírito Santo como aquela que lava, que opera o novo nascimento e concede a nova vida. João capítulo 15, versículo 26, Jesus ressalta que o Espírito Santo dá testemunho ao mundo acerca dele, acerca de Jesus. Acerca de Jesus. Entende? Então, a ação do Espírito Santo na vida do pecador tem como objetivo esclarecer as verdades de Deus, mostrando a graça que a nós foi oferecida, a misericórdia e o amor de Deus expresso no sacrifício de Jesus no Calvário. Sem o Espírito Santo, ninguém vem a Deus. Ninguém vem a Deus. Nós estamos num campo de batalha. Vivemos numa guerra. Paulo vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não é contra o nosso irmão de sangue. É a guerra espiritual. E só se vence essas batalhas pelo poder do Espírito Santo. Entendam, o próprio Jesus iniciou seu ministério pelo poder do Espírito Santo. Satanás, ele tentou o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus. Até onde vai a audácia, a ousadia? O próprio Filho de Deus foi, o diabo investiu para tentar tirar Jesus do propósito de Deus, do caminho que o Senhor havia projetado. Ele conseguiu ludibriar o primeiro casal, que vivia em perfeita comunhão com Deus, sem influência de pecado. Ele também foi com Jesus. Então, mais do que nunca, nós precisamos deste revestimento de poder. E o terceiro tópico da lição, a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo nos reveste de poder, o Espírito Santo nos encoraja, o Espírito Santo nos capacita. O batismo com o Espírito Santo proporciona aos discípulos de Cristo este revestimento de poder, auxílio para vencermos as adversidades, capacitação para testemunhar o Evangelho. Novamente, em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz: ficai em Jerusalém, aguardem, até o dia em que o Espírito Santo virá. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 17. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. A gente vai anunciar o Evangelho, vai pregar. A gente está num campo de batalha. Então precisamos desse revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo também é uma experiência oferecida por Deus para revestimento, né? Assim como os primeiros discípulos, hoje nós temos a mesma necessidade desse revestimento do alto para realizar a obra de Deus. Para realizar a obra de Deus. O poder da igreja não vem da experiência humana, não vem do conhecimento humano, não vem da filosofia humana. Vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. O poder da igreja
não vem da intelectualidade humana, vem de Deus. Vem de Deus. O Espírito Santo nos encoraja, nos capacita a anunciar a palavra de Deus com ousadia, com autoridade e a prosseguir na jornada cristã, enfrentando as N adversidades que a gente enfrenta, que o cristão enfrenta todos os dias. O Espírito Santo nos dá essa autoridade, nos encoraja, né, nos capacita também. Se não fosse a capacitação do Espírito Santo, a gente não teria êxito nenhum na comissão que Jesus nos comissionou, que é pregar o Evangelho. Somente quem está cheio do Espírito Santo obedece à voz de Deus. É impossível obedecer à voz de Deus se não tiver o Espírito Santo habitando na sua vida. Porque é Ele que nos convence. Quando temos o Espírito de Deus habitando em nós, nosso caráter é moldado, é transformado. Paulo vai falar na carta aos Coríntios, capítulo 5, 2 aos Coríntios, versículo 17. Nova criatura. As coisas velhas vão passando, ficam para trás. Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento, transformação interior refletindo no exterior. É o Espírito Santo que realiza isso na nossa vida, entende? Então, é o Espírito Santo nos capacita a ter uma vida santa, a realizar com eficácia a obra do Senhor Jesus e anunciar a palavra de Deus com autoridade. É o Espírito Santo que nos lembra das coisas que Jesus disse e nos guia em toda a verdade. Em toda a verdade. Como eu vou ser cheio do Espírito Santo, irmão? Primeiro, abandonando uma vida de pecado. O Espírito Santo não tem comunhão com o pecado. Abandonando uma vida de pecado. Consagrando a vida. Tirando as arestas da nossa vida que não glorifica a Deus. Estudando a palavra. Buscando. Orando. Consagrando. Perseverando na oração. Cultivando uma vida digna, de um membro de uma família de Deus. Então, abandonar uma vida de pecado, santificação, consagrar a vida, meditar, estudar, mergulhar na palavra, mergulhar na oração. Mergulhar na oração. O que o Espírito Santo mais quer habitar em nós é nos capacitar, é te capacitar. O Espírito Santo, ele não vai invadir a tua vida. Ele não vai incutar na tua cabeça, tu precisa disso aqui. Vou colocar isso aqui, tu querendo ou não. Não, irmãos. Quem invade é o diabo. O Espírito Santo, ele é educado. Ele precisa ser convidado. Ele precisa ser desejado. E ele está ao nosso alcance. Estas promessas é para aqueles que creem. Para aqueles que creem e que desejam. O que o Espírito Santo de Deus ache morada na sua vida. Que você deseje ardentemente esta comunhão, este revestimento de poder. A Igreja de Jesus, ela não pode abdicar desta capacitação, deste revestimento de poder. Amém? Que Deus te abençoe.